Olá, 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 eu sou Irã do CBI, hoje em Parnaíba, Piauí, Brasil, 8 de fevereiro de 2023, é isso aí, hoje é o dia da Santa Josefina, a primeira santa africana do mundo, né? Hoje também é o dia do aniversário da minha amiga Cláudia Sá, né? Então, parabéns pra você, minha queridíssima amiga Cláudia Sá, a mãe da minha amiga Kaline Isabel. Hoje também é o aniversário da Sociedade Esportiva de Picos, então parabéns à Sociedade Esportiva de Picos, o primeiro campeão oficial do interior do Piauí. Então é isso aí, hoje mais uma edição do programa STV Esporte para você ficar por dentro do futebol local, nacional e internacional. A gente faz um breve intervalo e já já a gente volta! O programa STV Esportes tem o apoio de Ticiano Ribeiro. Estamos falando aqui sobre o futebol local e vamos falar do Parnaíba Esporte Clube, que em suas duas últimas rodadas, jogos em que esperávamos que o Parnaíba tivesse êxito, trouxesse 6 pontos, né? No primeiro jogo lá no meio da semana, empatou com o Coriçaba e no segundo jogo, que aquele que a gente achava que o Parnaíba ia ganhar, foi o que ele perdeu. Mas você verá tudo isso nessa matéria sobre os últimos jogos do Parnaíba Esporte Clube no Campeonato Piauiense 2023. Vamos então aos resultados dos dois últimos jogos do Parnaíba pelo Campeonato Piauiense de 2023. Começando pela sexta rodada no jogo entre Coriçaba e Parnaíba, onde quem abriu o placar foi o Coriçaba, após Carlos Henrique cruzar, o goleirão Cris falhar e o João Vitor não perdoar, chutando para o fundo das redes azulina, colocando o Coriçaba na frente. Só que no acréscimo dos acréscimos, Caquim empata após cobrança de pênalti, salvando assim o Tubarão de sua primeira derrota no campeonato. Resultado que o torcedor não esperava, mas foi bem aceito após possibilidade do Tubarão ter perdido o jogo. E no final, o jogo terminou assim mesmo, 1 para o Coriçaba, 1 para o Parnaíba. Já pela sétima rodada, o jogo foi no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, onde debaixo de um sol escaldante, o torcedor não lotou o estádio Pedro Alelaf, mesmo com possibilidade de ser um jogo fácil para o Parnaíba, já que o time do Comercial vinha em crise e com um técnico interino. Mas é isso aí, vamos ao jogo entre Parnaíba e Comercial de Campo Maior, com o Parnaíba em busca de 3 pontos importantíssimos para lutar pela vaga nas semifinais. Vamos ao jogo, que foi abaixo do esperado pelo torcedor, muito abaixo mesmo, porque na maioria do jogo o time do Parnaíba foi dominado pelo Comercial e quase no final do jogo foi premiado com um golaço de Lucas Piauí, fazendo o gol da vitória do Comercial e dando um fôlego ao bode no campeonato. Ainda nem havia terminado o jogo e o torcedor já estava indo embora, muito decepcionados com a atuação do Tubarão. E o jogo terminou assim mesmo, com o Parnaíba perdendo o jogo por 1-0, sendo vaiado e conhecendo sua primeira derrota na temporada 2023. No final, a maioria dos torcedores foram embora, só que as organizadas ficaram para protestar e pedir mudanças já que ainda tem um turno todo para o Parnaíba se recuperar. O presidente Aureliano Barros ouviu e conversou com todos. Falamos aqui com Aureliano Barros, o presidente do Parnaíba, né? Diante da derrota de hoje contra o Comercial. O Parnaíba, que ainda não tinha perdido no campeonato, começou bem, mas nos últimos jogos vem deixando a desejar. E hoje foi a gota d'água ter perdido em casa para praticamente o lanterna do campeonato. Aureliano, sobre o projeto de Pedro Manta, o Parnaíba ainda vai ter essa paciência de continuar com o projeto Pedro Manta? Olá, tudo bom? Deixa eu dizer, a questão do Parnaíba ter começado bem, né, que a gente começou, graças a Deus, com vitória, e no decorrer da competição a gente foi empatando.
né? Faltou, o Parnaíba tem time, não tenha dúvida, o Parnaíba tem um time bom, tem um elenco bom, tem uma comissão técnica boa, mas faltou o jogo, faltou a finalização, faltou a virada, o Parnaíba tinha um fôlego para empatar, né? E no jogo que era para o Parnaíba realmente ganhar, todos eram para ter ganhado, mas esse principalmente dentro de casa, o último jogo do primeiro turno, para poder ganhar com um placar até favorável. Mas é isso mesmo, jogo é jogo, como eu havia dito atrás, futebol é futebol, quem não faz leva. Infelizmente a gente levou e a gente vai avaliar tudo que aconteceu para que a gente faça as correções e as mudanças necessárias para que a gente possa desempenhar e voltar a ter um bom futebol. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada aqui, mas todos eles estão, né? E a gente não pode correr o risco também de estragar a competição, de também o plano que a gente tinha para a Série D e Copa do Brasil. Tudo isso tem que ser colocado em pauta. A gente não pode chegar na hora e cortar um planejamento todo de uma vez sem saber qual segmento próximo que a gente vai dar. Então, passe cada vez, a gente vai se recolher e vai saber o que aconteceu e o que está acontecendo. Falamos também com o técnico Pedro Manta, que mostrou sua visão sobre o jogo e o time no campeonato. Felizmente é um jogo atípico, onde a gente não se encontrou, né? O emocional do grupo bastante alterado, a gente não conseguiu trabalhar aquilo que a gente sabe que o grupo é capaz de fazer. E fomos ainda penalizados por um. O Vina acertou um chute, que eu acho que daqui a bom tempo ele não acerta. Mas parabéns ao comercial, cabeça erguida, perdemos no jogo, mas estamos na luta, cara, estamos na luta. Dói, é doloroso, porque acontecem algumas coisas e a gente é penalizado por isso. Mas tranquilo, cabeça erguida, eu estou tranquilo, durmo com o meu travesseirozinho tranquilo, porque respeito todo mundo, faço meu trabalho, o grupo é resiliente, é trabalhador, mas infelizmente hoje não deu, não acertou, de 2 jogos para cá, o emocional do grupo não está bom. Trabalhar, né? Isso me dá condição, coragem, dedicação, emocional equilibrado para trabalhar. Foi anunciado nesta terça-feira que foram dispensados 3 jogadores do Parnaíba. Um deles foi o atacante Isaac, que não vinha desempenhando um bom trabalho como na última temporada. Outro foi o atacante Nixon, que veio como estrela para o time, só que não rendeu o esperado. E o último foi o atacante Índio Bahia, bem ineficiente. E assim segue os trabalhos do Tubarão, porque o piauiense agora que chegou na metade. É isso aí, minha gente. Esse foi o encerramento do primeiro turno do campeonato piauiense para o Parnaíba. E foi praticamente um primeiro turno desastroso para o Parnaíba, que achou muitos empates. Começou vencendo, né, lá o 4 de julho, mas só que depois vieram os empates. E para fechar o primeiro turno com a derrota desastrosa para o Comercial, sendo que todos já sabiam qual era o defeito do Parnaíba. O Parnaíba que não tem um ataque, não tem um meia de criação. Não tem aquele meia de criação para colocar os atacantes na frente para fechar o gol. E para completar, os atacantes são bem ineficientes, né? O Nixon, que veio como estrela, mas particularmente eu nunca achei que o Nixon ia disparar aqui no Parnaíba, ia despontar, já que ele veio machucado, né? O presidente Aurelino Barros esperou ele se recuperar e não veio essa recuperação. O Isaac também, do ano passado, está muito diferente do Isaac deste ano. Então, ele também foi um dos dispensados. Pode colocar aí a foto dos 3 dispensados. Olha só, tivemos a dispensa do Isaac, que não conseguiu ter êxito como no ano passado, mesmo estando mais magro, né? Tivemos a dispensa do Nixon, que chegou machucado e jogou até alguns jogos, mas não teve êxito, né? Já que ele não se recuperou totalmente. Olha só, e o Índio Bahia, eu acho que você pouco ouviu falar do Índio Bahia, né? O Índio Bahia que foi bem ineficiente mesmo nesse campeonato. Olha só, campeonato piauiense que terminou o primeiro turno. Vamos então ver como foram os resultados dos outros jogos e como ficou a classificação. Vamos então aos resultados das 2 últimas rodadas do Campeonato Piauiense de 2023, onde pela 6ª rodada o Comercial foi goleado pelo River por 4-0. O Coriçaba empatou em 1-1 com o Parnaíba e o time do Fluminense do Piauí venceu por 2-1 o Altos. De praxe, o 4 de julho venceu por WO o Ferroviário.
Já pela 7ª rodada, o 4 de julho perdeu por 3-1 em casa para o Fluminense do Piauí. O River, por sua vez, venceu por 2-0 o Coriçaba. Já o Parnaíba decepcionou a sua torcida, perdendo por 1-0 em casa para o Comercial. E o Altos venceu por WO o Ferroviário. Na classificação, o Fluminense do Piauí é líder com 20 pontos disparado. Logo atrás, vem o River do Piauí com 18 pontos. Em terceiro, o Altos com 14 pontos. E em quarto, fechando a zona de classificação para a próxima fase, o Parnaíba com 13 pontos. Em quinto, temos o 4 de julho com 12 pontos. Em sexto, o Coriçaba com 11 pontos. Em sétimo, o Comercial com 9 pontos. E em oitavo, já rebaixado, o Ferroviário sem pontuar. A próxima rodada, a oitava, será nesse fim de semana com 4 de julho e Parnaíba, Fluminense do Piauí e Comercial, Altos do Piauí e Coriçaba. O River já venceu por WO o Ferroviário. É isso aí, minha gente. Pelo que você viu, o Parnaíba ainda está no G4, né? Mas dói no coração do torcedor, não é nem o Parnaíba estar em quarto, e sim esse mau desempenho que o Parnaíba vem trazendo no campeonato, né? E a gota d'água foi a derrota para o Comercial. Comercial que vinha numa crise, né? Vinha de 2 goleadas e chegava aqui em Parnaíba com um técnico interino. Então, o torcedor achou, é dessa vez que o Parnaíba vai ter o triunfo, vai voltar, vai sair da crise de empates que estava tendo. Aí o que acontece? Quando a gente pensa que vai melhorar, o pior acontece, o Parnaíba perde para o Comercial em casa e o torcedor, que tem até razão, vai lá fazer seu protesto. Confesso que achava que o Pedro Manta ia pegar a Guanabara, né? Mas ele não pegou. O Aureliano Barros está dando mais uma chance aí para o projeto de Pedro Manta. O Pedro Manta que não fez um bom trabalho nesse primeiro turno, né? E que nesse segundo turno vamos ver quais são as cartas que ele vai jogar, né? Já que sabemos também que alguns novos jogadores chegarão nessa sexta-feira, vamos ver quais são, que a diretoria está fazendo aquele mistério para esses jogadores que irão chegar, até para reforçar o Campeonato Piauiense e a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Vamos ver quem são esses jogadores misteriosos que vão chegar aí na sexta-feira. Estivemos conversando com Aureliano Barros, né? Sobre essas dispensas e outros assuntos aí do Parnaíba Esporte Clube nessa tarde. Então, vamos ver o que conversamos aí com o presidente do Parnaíba. Falamos aqui com o presidente do Parnaíba Esporte Clube, Aureliano Barros, né? Aureliano que vem conversando com o time desde o jogo de domingo, né? E vem fazendo mudanças no time, mudanças que são para o bem do time e que possam vir a alavancar o time nesse segundo turno. Boa tarde, primeiramente queria agradecer aqui e dizer que a gente está empenhado em virar o jogo, né? Já que nós perdemos, os resultados não foram favoráveis ao Parnaíba, né? E é praticamente o que está acontecendo no ano passado, né? Graças a Deus tivemos a oportunidade de contratar o professor Pedro Manta e a gente conseguiu fazer a virada, né? Naquele tempo a gente manteve o elenco porque a gente tinha apoio, né? E financeiramente o time não está bem, entendeu? As nossas finanças são poucas, então a gente não teve o mesmo privilégio que a gente teve ano passado de manter alguns jogadores para eles se recuperarem. E em relação aos apoios, né? Ficamos sabendo por alto que o Parnaíba tinha uma proposta de 300 mil da Prefeitura de Parnaíba e 600 mil do Governo do Estado. Você pode explicar essa divergência e se pode ficar com os dois apoios ou tem que escolher um? Essa questão dos valores, né? Eu acho que tem muitos boatos, né? Eu acho que tem muitos boatos por aí. A questão dos dois apoios, ano passado eu tive os dois apoios, não tem problema nenhum eu ter os dois apoios, o Parnaíba agradece. Toda ajuda que o Parnaíba tiver é bem-vinda, né? Porque o Parnaíba precisa resolver muitas coisas, entendeu? E eu acredito que antes de começar o segundo turno, sábado, né, domingo, né, que foi adiado de novo para domingo, eu acredito que essa questão dos convênios, tanto o Estado como o município, vai ser resolvido. Vai ser celebrado e, se Deus quiser,
quem ganha é o Parnaíba. Quem ganha não é o presidente, quem ganha não é a diretoria, quem ganha é o clube. O clube é que ganha e, se Deus quiser, a gente fortalece a gente para que a gente tenha um campeonato forte para a gente levar para frente. E em relação aos 3 atletas que foram dispensados, como o Isaac, o Nixon e o Índio Bahia, especificamente no ataque, que era o que estava faltando para o Parnaíba, né? E no meio de campo. Queremos saber se algum foi chamado de volta ou se continua firme o desligamento dos atletas com o clube. De antemão, primeiro eu queria agradecer ao Isaac, né? Que a gente ano passado ganhamos o campeonato graças a ele. Nós, em momento nenhum, desmerecemos o Isaac, trouxemos ele esse ano, né? E o Isaac não conseguiu desempenhar um bom futebol, né? A torcida cobrou muito. E o presidente viu que o momento do Isaac não deu, né? Infelizmente, a gente fez tudo, tentou. Nós já vamos para o segundo turno e a gente só empatou. E o jogo que era para nós ganharmos, a gente perdeu, né? Mas isso é futebol, é isso mesmo. E se Deus quiser, Deus vai abençoar, a gente vai trazer novos líderes aí. E a gente vai ter um elenco do Parnaíba, se não for igual, um pouco melhor do que o do ano passado, com fé em Deus, para a gente poder chegar nas finais do Campeonato Piauiense. E o Nix também, a gente esperou o Nix se recuperar, demos o tempo dele, né? Infelizmente, o tempo do Nixon não chegou. E aí o Parnaíba também não pode esperar, a gente precisa de gol, né? A gente precisa que tenham mais vitórias. E o meu amigo Índio, infelizmente, também não deu, né? A gente tentou, a gente fez os investimentos, infelizmente não deu. Então era necessário mudar a frente, né? Mudar a área tática, né? Do ataque, então não deu. Mas é isso mesmo, mas são grandes amigos, grandes parceiros, que vai ficar para a vida toda aí com a gente, aí por passagem no Parnaíba. É isso aí, minha gente. Reforçando aqui o que o Euriliano falou sobre o que não estava dando certo no Parnaíba, que era uma meia de um meio campo, né? E o ataque, né? Um trio ofensivo e um meia de armação, né? Para que pudesse dar certo essa sincronia com os atacantes para fazer o gol. Já que não estava dando certo, até um torcedor, né, que não é técnico, estava vendo esse problema antes de terminar o primeiro turno. Por que não mexeram logo antes, né? Já que estava vendo que não estava vingando, que não estava dando certo. Por que não mexeram os pauzinhos antes disso tudo acontecer? Agora o Parnaíba vai jogar contra o 4 de julho lá em Piripiri e está reformulando o time. Com certeza, se chegar atleta sexta-feira, não vai jogar no jogo de domingo, né? Que será às 9 horas da manhã. Então o Parnaíba tem que estar treinando, tem que fazer uma revirada aí, relâmpago, para o jogo de domingo. Então, só o que eu tenho a desejar aqui é que o Parnaíba possa ter um bom desempenho domingo, já que o time é o mesmo, mas sem esses 3 atacantes que foram dispensados. Já que o problema do Parnaíba era atacante, ficou até sem atacante pro jogo que vem. Então vamos ver como vai ser o esquema tático do Pedro Manta, quem ele vai usar para substituir o Isaac, né? E como vai ser esse desempenho do Parnaíba. Então, só desejo boa sorte aí pro Parnaíba e que o Pedro Manta, sim, possa fazer um bom trabalho à frente do Tubarão, já que no primeiro turno ele foi nota 5. Nota 5 pro Pedro Manta aí no primeiro turno. Então, só o que nós parnaibanos temos que fazer é torcer para que o Parnaíba possa vir a fazer um bom segundo turno. E se não vier a vitória agora domingo, eu acho que é a gota d'água aí para a permanência aí do Pedro Manta, viu? Então, essas foram as notícias do Campeonato Piauiense de 2023, né? Nessas últimas rodadas do Parnaíba Esporte Clube. É isso aí, minha gente. Desde já, quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora, né? Ficando por dentro do futebol local, nacional e internacional. Quero desejar a vocês uma ótima semana, uma boa noite, né? Também, e uma ótima semana. E convidar você a estar com a gente na próxima semana, que será na terça-feira, já que o jogo do Parnaíba será na quarta, em mais um programa STV Esportes aqui na STV Proline. Então, boa noite a todos, tchau, tchau, e que seu time vença!